Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo saudar a todos que participam conosco deste momento da Léxio Divina. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Irmã Maria Helena, sou virgem consagrada da comunidade Sementes do Verbo e estou falando aqui da nossa missão de Boroma, do Santuário São José de Boroma, em Tete, Moçambique. E vou partilhar com vocês a Léxio Divina de hoje. Hoje, dia 27 de março, sexta-feira, estamos na quinta semana da Quaresma, é a última semana da Quaresma, logo em seguida já vamos entrar na próxima semana, na Semana Santa. E nos aproximamos dessa grande semana e a liturgia vai nos preparando para que possamos mergulhar nos mistérios desses dias que vão seguir. A liturgia vai nos introduzindo nesses mistérios. Nas leituras de hoje, nós temos a primeira leitura do profeta Jeremias, capítulo 20, dos versículos de 10 a 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. Pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Essa leitura foi extraída das confissões do profeta Jeremias e descreve o que ele vivia em momentos de perseguição por anunciar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E aqui nós encontramos a prefiguração do Cristo. Se nós aplicarmos estes versículos do profeta ao Senhor, a Jesus, vai se encaixar perfeitamente nestes dias agora que se aproximam da paixão e também nos momentos da Semana Santa. Por isso é um texto prefigurativo, é cristológico. E exatamente por isso nós vamos encontrá-lo aqui nestes dias antes da paixão do Senhor. Ele vai nos ajudar, esse texto, a entrarmos mais em união com o Senhor, a compreendermos mais o que o Senhor viveu durante esse tempo da paixão, ele que foi perseguido e morto, e também o profeta. Então são estes mistérios que nós reviveremos e celebraremos na Santa Liturgia. Mas Jesus, aqui nós temos que meditar, Jesus continua a viver essa perseguição e essa morte através do seu corpo místico que é a Igreja. Quantos cristãos não são, por causa do anúncio da palavra de Deus, não só o anúncio através da palavra, mas através da vida, da vivência da sua fé? Quantos cristãos não são perseguidos e não são mortos ainda hoje, em tantos lugares no mundo? E sem precisarmos sermos tão drásticos, sem precisar dar exemplos de lugares em que os cristãos são mortos, nós podemos dar exemplos do cotidiano. Eu vou te dizer muito simplesmente, se você decidir viver a Léxio Divina todo dia, levar muito a sério, fazer a meditação dia a dia da palavra que a liturgia te indica, que a igreja te dá, fazer a oração com essa palavra, reservar um tempo no teu dia e viver a resolução seriamente entre o teu coração e o Senhor, você vai começar a experimentar também pequenas perseguições interiores e também exteriores, porque aquele que começa a viver a palavra, inevitavelmente começará a anunciar a vida nova, a vida em Deus, e começará a incomodar interiormente e exteriormente, porque uma vida nova começará a ser construída. Esse é o movimento da palavra, isso é profético. É aquilo que Jeremias viveu, é aquilo que o Senhor viveu.
talvez a gente dramatize e diga, ah, meu Deus, então eu não vou viver a palavra, então pronto, eu não quero saber, não quero ter problemas. Mas qual é o essencial dessa leitura de Jeremias? No versículo 11, nós temos a resposta do profeta, nós temos a postura do profeta. Ele vai dizer assim, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. O profeta está unido a Deus. Existe aqui um movimento de união com o Senhor. O Senhor está comigo. Há uma convicção, há uma certeza. Depois que ele fala que há problemas de todos os lados, mesmo os seus amigos estão dizendo, denunciai-o, denunciemo-lo, vamos observar as suas falhas, vamos observar se ele vai ter erros, se ele vai cometer uma falta ou outra. Ou seja, ele não pode se apoiar em ninguém, ele não pode confiar em ninguém, ele se sente só. Há acusações de todos os lados. Ele vai dizer, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Ele está unido a Deus. E no versículo 13, ele vai dizer, o Senhor livrou a vida do pobre. Cantai ao Senhor, porque Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. E aqui, esse pobre, o Anauim, os pobres do Senhor são aqueles que confiam no Senhor, não são aqueles que confiam em si mesmos, não são aqueles que põem sua confiança nas coisas, nas suas próprias organizações, nos seus pensamentos, nos seus esquemas, na sua capacidade financeira, na sua capacidade, na sua saúde, mas são aqueles que põem sua confiança no Senhor. Então a nossa postura, a postura do Cristo, nós vamos observar a postura do Cristo nas acusações diante de Pilatos, diante dos judeus. É uma postura humilde, de confiança. Durante toda a paixão, a postura de Jeremias é uma postura daquele que confia no Senhor. E aí o profeta vai dizer, então, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. E aí nós entramos no Salmo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o meu rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas da morte me envolveram totalmente, as torrentes da maldade me aterraram, os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo, ele escutou a minha voz, e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Então este salmo, ele é um canto para cantar com a alma. Ele é exatamente o responsorial, a resposta à primeira leitura. Quando o profeta vai dizer, cantai ao Senhor. Se você está rodeado de acusações, de terrores, de perseguições, de dificuldades, porque você está vivendo a palavra, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, eis a postura, eis aquilo que nós devemos fazer. E o Salmo vai dizer, logo no versículo 2, eu te amo, Senhor, é a tradução da CNBB, mas na Bíblia de Jerusalém a tradução é, muito simplesmente, eu te amo, Senhor, porque tu és a minha força. Me lembrava de Santa Teresa d'Ávila que dizia, quando tens dificuldades que podem te fazer esfriar o amor, a primeira coisa que você deve fazer é aumentar o amor. É dizer logo, eu te amo, Senhor, porque tu és a minha força. Minha força não são as coisas, não são os outros, não são... És tu, Senhor. Eu te amo, Senhor. Então declarar é justamente a nossa primeira postura, é nos aproximarmos do Senhor, é nos unirmos ao Senhor. Se estamos cercados de dificuldades, é colocar no Senhor a nossa força, o nosso amor, a nossa alegria. E assim nós passamos ao Evangelho. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, e a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai.
Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Neste evangelho, nós estamos no contexto da festa da dedicação em Jerusalém. Para nos situarmos, Jesus estava no templo, pois nesta festa os judeus comemoravam a rededicação do templo pelos macabeus. Após a vitória dos macabeus sobre os sírios gregos, o templo foi purificado, o culto foi restabelecido, pois os invasores, os seleucidas, tinham profanado o local do templo, tentando extinguir a fé judaica. Isso aconteceu mais ou menos 165 anos antes de Cristo. E desde então firmou-se a tradição desta festa. Então essa festa acontecia em dezembro. Se nós lemos alguns versículos antes destes versículos que estamos meditando hoje, nós vamos perceber que João descreve era inverno, porque nós estamos aqui no mês de dezembro. Significa que o relato destes versículos situa-se 3 a 4 meses antes da morte do Senhor. Então, o que acontece hoje? O que é importante nesses versículos de hoje? É que hoje se firma a decisão de matar Jesus, segundo o Evangelho de João. Por quê? Qual é o centro, qual é o grande motivo aqui da decisão de matar Jesus? E nós podemos, pelos evangelhos que nós vamos acompanhando, durante o tempo comum, nós podemos elencar, os motivos pelos quais Jesus já vinha incomodando os fariseus, os escribas, os legistas. Jesus quebrava algumas regras sabáticas, ele curava em dias de sábado, Jesus era próximo dos pecadores públicos, ele comia com os publicanos. Muito recentemente nós temos o evangelho em que ele salva aquela mulher que foi pega em adultério do apedrejamento. Jesus revela as questões de hipocrisia, avarezas, aparências, a negligência da justiça e da misericórdia em relação aos fariseus, aos escribas, e uma nova autoridade na interpretação da lei, o que confrontava os fariseus e os escribas, porque eles eram os únicos que tinham a autoridade de interpretar a lei. Mas, diante de tudo isso que incomodava os fariseus, qual era o principal motivo pelo qual matar Jesus? E nós vemos aqui, nesse evangelho de hoje, porque disse, sou filho de Deus. Quando a gente vai ler aqui no versículo 36, quando Jesus diz assim, por que então me acusais de blasfêmia, quando digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Nesse versículo, nós vemos esse motivo pelo qual eles decidem matar Jesus. Então, esse será o grande motivo da sua paixão e morte. Ele se faz filho de Deus e assim ele se faz Deus. Então, isso é inaceitável, isso é escandaloso, isso é impossível, é a grande blasfêmia das blasfêmias. Ou seja, ele pode ter feito todas as boas obras possíveis, ele pode ter curado todos os homens, ele pode ter multiplicado todos os alimentos, ele pode ter feito tudo de bom, mas ser filho de Deus, não. Isso é impossível. Trazendo para nós, por que seremos atacados e perseguidos se nós também formos verdadeiros filhos de Deus? Se nós também fizermos boas obras, se nós abrirmos ONGs, se nós lutarmos pela justiça, isso vai fazer de nós cidadãos cleans. Agora, se nós formos verdadeiros filhos de Deus, por isso nós seremos perseguidos. Percebem a diferença? Nós seremos aplaudidos se nós fizermos boas obras, mas se nós formos verdadeiros filhos de Deus, aí nós seremos acusados e perseguidos. Então, os judeus diziam, não é por causa das tuas boas obras que nós te mataremos, mas é porque tu te fazes um com Deus. Tu queres ser Deus. Tu queres ser como Deus. Então Jesus diz, é por causa disso que me acusas? Porque eu me faço filho de Deus? E aqui, nós que somos chamados a sermos filhos nos filhos,
se as nossas obras começarmos a manifestar também, o Pai está em mim e eu estou no Pai, nós também vamos passar por essa experiência. E nesse ponto da meditação, eu queria lembrar o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, onde o demônio tentou Jesus lá no deserto, e em que antes de cada tentação, o demônio dizia: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és filho de Deus. Então, desde o princípio do ministério de Jesus, ele é combatido na sua filiação. E ele morre por causa disso. Por quê? Porque é justamente isso que ele vem restaurar em nós. Esse é o grande... Ele é filho e ele vem restaurar em nós a nossa filiação. Então nós vamos ser atacados naquilo que é a nossa identidade mais profunda. Um detalhe muito discreto, mas muito bonito, no versículo 40, vai dizer assim: ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Então, sabendo que se aproximava da sua paixão, Jesus volta ao princípio, lá no começo, onde ele encontra os primeiros discípulos, onde João diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e onde ele foi batizado. Ali onde o Espírito Santo desceu sobre ele e onde ele escuta a voz do Pai que diz: eis o meu Filho muito amado, em quem eu me comprazo. Então ele volta e ali ele permanece. Ali ele se prepara para aqueles momentos que ele vai viver, que serão os momentos mais cruciais da sua vida. Então, como Jesus, que nesse tempo agora da Quaresma, em que nos aproximamos da paixão, também façamos esse movimento. Nos momentos mais fortes da nossa vida, voltemos ao princípio, voltemos ao batismo, aos momentos de unção da nossa vida, em que escutamos a voz do Pai, para vivermos com o Pai esses momentos mais fortes da nossa vida. E também nessa semana, nos retiremos para nos preparar para vivermos com Jesus essa semana. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.